Fala, gente! Parceria Tabelinha, Rivalo SDA, histórias perdidas de Copa do Mundo, das Copas ganhas. E que Copas ganhas? Afinal, aqui temos um campeão de 70, temos um tetra de 94, temos um penta e capitão de 2002. Aqui temos 7 Copas disputadas, temos 3 Copas do Mundo ganhas. Aliás, por causa desse moço aqui, o Jairzinho, é que tem essa Copa aqui, porque ele foi tricampeão em 70, acabou com a Gilles Rimet, aí tiveram que inventar essa aqui, que foi levantada também pelo Cafu em 94 e, sobretudo, para bilhões de pessoas, por Jardim Irene, para Regina, pelo Capitão Cafu. E antes de falar mais, eu já falo muito, e quem sabe faz, quem não sabe fala, eu só quero dizer que eu só estou aqui apesar do Jairzinho. Porque no dia 7 de junho de 70, e não percam essa data, Tostão estava para sair, fez grande jogada, virou pela esquerda, tocou para o Pelé nem olhou, tocou para o Jairzinho só fuzilou o maior goleiro do mundo, que era o Banks, 1-0. Eu estava no colo do meu pai, debaixo dos meus 3 anos de idade. Meu pai comemorou e esqueceu que eu estava no colo dele. Resultado, caí de cabeça na frente do Colorado RQ valvulado. Aí fiquei sem as válvulas e virei jornalista esportivo, porque era para ter morrido ali. Culpa do senhor, seu Jairzinho. Eu não. Você quase me matou em 7 de junho de 70. Mas foi culpa do goleiro. O Banks que não catou aquele golaço que Pegou você porque fez. não quis. Só um detalhe. O cara chutou 7 bolas em gol na Copa de 70 e fez 7 gols. É o craque do Brasil na Copa de 70. A Copa que tinha Pelé, tinha Rivelino, tinha Gesso, tinha Tostão, tinha Carlos Alberto e tinha Jairzinho, o maior jogador da Copa de 70. Palavras minhas. Eu não vi nada naquele dia, porque eu não vi mais nada, quase morri. Mas se eu morro e aí a história seria outra, o que aconteceu em 7 de junho de 70? Duvido que você saiba. 7 de junho de 1970, Jairzinho estava fazendo aquele gol histórico pela seleção brasileira e estava nascendo o Marquinhos, no Jardim Irene. Quem é Marquinhos, no Jardim Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu. Nascido em 1970, em plena Copa do Mundo, quando estava esse senhor aqui do meu lado, que eu tenho uma honra enorme. Bater palma para ele. Também vou bater palma. Bater palma para ele. Bater palma pra vocês. Vou bater palma para ele porque... São bom aluno, são bom aluno. Porque nós só fizemos história porque eles começaram, né? Claro, isso. Senão nós não iríamos fazer história. Então, só é penta quem é tetra, quem é tri, quem é bi. Exatamente. Pô. Por isso, agradeço muito ao Jairzinho. Estava nascendo o Cafu em 1970. Eu sei que você era muito moço quando você nasceu, mas que hora você nasceu mais ou menos, você sabe? Foi perto da hora do jogo. Mesmo? Um pouquinho antes? Perto da hora do jogo, exatamente. Eu lembro que minha mãe e meu pai falavam, as enfermeiras falavam, ó, vamos rápido, porque tem jogo do Brasil daqui a pouco. E que Então, jogo? foi exatamente perto da hora do jogo. E aí é interessante que logo depois, em 74, já estava em campo, o Brasil perderia o 3º lugar para a Polônia. Naquele mesmo dia, nascia em São Paulo o Zé Roberto, que é outro exemplo de cara, exemplo de longevidade, cara maravilhoso também. Mas aqui nessa parceria SDA e Rivalo, com o Jairzinho, com o Cafu, não precisava mais nada, mas precisa estar com vocês e precisa estar a gente contar a Copa de 2022. E a gente vai contar grupo a grupo nesses programas o que vai acontecer. E lembrando de histórias que vocês participaram, Jair e Cafu. E começando com você, Cafu, afinal o grupo A é o grupo do dono da casa. E quem que também é embaixador dessa Copa do Mundo lá no Catar? Oi? Quem é o embaixador também? Um dos embaixadores? Um dos embaixadores sou eu, Cafu. Sou embaixador tanto do Catar para a Copa do Mundo, como da FIFA também para a Copa do Mundo. Então eu estou constantemente indo e voltando para o Catar, que vai ser uma Copa maravilhosa. Vai ser, né, cara? Vai ser. E uma Copa que você vai poder, e você vai mesmo, né? Porque você é o Cafu, faz várias coisas, poder estar em praticamente todos os jogos ao mesmo tempo. Você tem condição técnica, física, de logística para estar em todos os jogos. Tem, tanto física como de logística, né? O principal é a logística. Nós vamos ter condições de ver 3 jogos no mesmo dia. Para quem é apaixonado, ama futebol como eu, com certeza eu irei ver todos os jogos. Eles pediram para mim, faz uma lista de qual jogo você quer ver. Eu falei, faz o seguinte, me coloca na lista de todos os jogos. E quando eu não estiver trabalhando com o Qatar, com a FIFA ou com as empresas que eu trabalho, eu vou estar no estádio vendo o jogo. Então eu quero ver jogo, não importa quem vai jogar. Eu vou estar no Qatar, eu quero ver a Copa do Mundo, quero ver os jogos, quero ver a atmosfera, que vai ser uma atmosfera bacana, né? E o Qatar vai te propor isso. Vai te proporcionar a ter essa facilidade de ver 3 jogos em um dia. Em que lugar do mundo você tinha condições de ver 3 jogos em um único dia? Lugar nenhum. Ô, Jair, pegando isso, você tem 3 Copas do Mundo, apenas na Inglaterra em 66, 70, campeão em 74, terceiro lugar. Dava para ver, durante a Copa, vocês conseguiram assistir a outros jogos? No estádio não, né? Mas pela televisão dava para ver? Dava para ver. Porque a comissão técnica já preparava o cronograma para nós assistirmos os possíveis adversários, entendeu? Então isso nos deu todo esse alento, essa visibilidade. Agora vem cá, vocês assistiram o próprio Zagallo, teu parceiro, teu companheiro, vão falar mais de Zagallo daqui a pouquinho também. O Zagallo até, eu acredito eu já conversei com ele a respeito, ele falou, não, a Holanda a gente já viu, não é essa laranja toda, essa laranja mecânica, esse carrossel, a gente está aí, vai descascar e tal. Claro que vocês sabiam a força da Holanda.
Né? E vocês tinham visto a Holanda jogar aquele time maravilhoso. Verdade. Daquela pancadaria. Foi um jogaço, mas foi uma pancadaria aquele jogo em Dortmund, quando o Brasil perdeu por 2-0 para a Holanda, né? Mas eles, de fato, eles usaram uma forma de jogar diferente contra o Brasil, né? Que era justamente fazer falta constante. Faz carnificina o jogo. E o árbitro deixou acontecer normalmente. Foi, de fato, uma super agressão por parte deles. Foi uma carnificina, foi uma pauleira, umas duas grandes equipes, mas não deu. Daquela vez não deu, a Holanda era melhor e o Brasil não estava tão bem em 74. Estava melhor Jair? preparado do que nós, né? Vamos ser sinceros. Né? O Brasil não fez a Copa que poderia fazer pela qualidade daquele time. Mas também foi uma surpresa, né? A Holanda foi, com certeza. Foi uma surpresa, mas não foi campeão. E aí pega uma Alemanha que também não é fácil ganhar da Alemanha, embora tenha um cara que ganhou da Alemanha. É duro falar que é difícil, porque os caras ganham de todo mundo. E você ganhou da Holanda, aliás, 2 vezes, 94 e sobretudo de 98 nos pênaltis. Quer dizer, 98 você não ganhou não porque você estava suspenso, né, seu Cafu? Eu estava na Copa. Você estava suspenso, jogou o Zé Carlos. Eu fazia parte do elenco. Então, eu estava lá, eu fiz parte do elenco e nós chegamos na final em 98. Apesar de você estava lá, mas não jogou. Eu estava no elenco. Esse é o mais importante. Eu estava em mais uma Copa do Mundo. Brasil e Holanda sempre foram jogos difíceis. Aqueles 94, 3-2, foi impressionante. O grande mas jogo da Copa. O de 98, eu acho que foi mais difícil ainda. Eu acho que a Holanda jogou melhor em 98 do que jogou em 94. Bem melhor. Bem melhor. Um monte de gols e tal. E o Brasil também jogou. Eu acho que o Brasil jogou melhor também em 98, apesar Sim. de eu não ter jogado, mas jogou bem melhor em 98. Jogo muito difícil. Depois daquele gol de cabeça do Kluivert, eu falei, Aí vai pros pênaltis, aí vai pros claro. pênaltis, aí é outra história. Mas em 94, o calor que estava em Dallas, aliás, estaria depois na final no Rose Bowl. Os maiores calores que eu passei na minha vida foram na Copa. Pô. Foi. Realmente foi. A final também. A final tava um Não, calor. foi o maior calor da minha vida. O Brasil e Itália, o jogo também não foi tão bom por causa disso, cara. Foi um calor O desgraçado. calor foi do começo ao final do jogo. Até na prorrogação teve calor. Foi. Não, e 120 minutos, né? E o Jair pegou esse também na Copa de 70. Aliás, a Copa em que o Brasil jogou demais, porque ficou 112 dias se preparando e também estava muito bem fisicamente, porque era altitude. Sem dúvida. E jogou ao meio dia também, né, Jair? Nós fizemos todo tipo de preparação, né? Principalmente a adaptação, né? Ao fuso horário. Também. Os nossos jogos foi praticamente meio-dia, né? Coisa que não acontece aqui no Brasil. Não acontecia e não acontece no Brasil. Aí não pode acontecer. No Brasil agora tem uns campeonatos que começam às 11 e praticamente termina 1 e tá um calorzão também. Tá um calorzão. Não é. Meio-dia. Não é a melhor coisa. Não é a melhor coisa, né? Não é o horário ideal para prática de esporte, principalmente do futebol. Agora, e jogando em alto nível como jogavam esses meninos, né? E meninos e correria. Mas isso, o calor depende, né? Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é calor o ano todo. Mora mal, hein, tadinho. É isso que eu ia falar. Mora mal e nasceu também. Onde é que você nasceu, Jair? Da rua? Caxias. Mas onde você morou de moleque? General Severiano. Cara, essa é uma das histórias mais lindas do futebol. Quando eu falo isso, escrevo isso, me arrepia. Eu tenho o privilégio de escrever o livro do centenário, parte do livro do centenário de 100 anos, do estado de General Severiano. Poucas histórias do mundo têm a ver com isso. Tem o Cruyff, que morava pertinho do Ajax, e o Jairzinho, que pulava o muro. Morava dentro do campo do Botafogo para ver os... E quem que você via de moleque lá, jogando e treinando em General Severiano? Eu via Newton Santos, via Didi, Garrincha. via Garrincha, via Amarildo. Cara, esses caras não jogavam nada, né? E aí veio só caneludo. Aí veio o vizinho, né, Cafu? E veio o vizinho que é o Jairzinho, aí cara. Aí veio o vizinho. Quem é seu vizinho? É o Jairzinho. Jairzinho. Pô, tem uns caras jogando ali. Quem vai chegar? Vai chegar um coadjuvante aí, um tal Jairzinho. Você é louco. É isso. Bom, agora para terminar o nosso papo grupo aí, vamos falar muito mais de Copa com o Jair e com o Cafu. Não, vamos continuar esse papo, tá tão bom. Falar de Copa pra quê? Mas eu sei, mas estamos falando aqui, a rival SDA botou a gente para falar de Copa do Mundo. E parece que de Copa vocês entendem. Um pouquinho. Olha lá. Bom, Holanda passa, Catar é legal, tá, não sei o que lá. E Senegal e Equador. Aliás, histórias... Senegal acho que você não chegou a jogar. O cara que mais jogou pela seleção brasileira, mas contra Senegal acho que você não jogou, né? Não, Senegal não. Você pega o grupo do Catar, por exemplo. Catar, Equador, Senegal e Países Barros. Aqueles Países Barros. Holanda. O time da Holanda é bom. É sempre bom, né? O time da Holanda é sempre bom. Mas acho que não vai longe, não. Passa do grupo junto com o Equador, pra mim. Cara... Ou o Senegal do Mané, né? Mané joga Não, eu também, acho que o Senegal não vai passar não, porque o Mané tá sozinho, cara. Tá mesmo. Sem sombra de dúvida, Holanda e Equador são os dois possíveis que passam. Pena pelo meu Catar, né? Mas tá bom demais. Já tá fazendo a festa, tá fazendo a Copa, tá fazendo bonito. Agora, Equador tem milhões de jogos, né? Aquelas eliminatórias de 2002. O Brasil convocou 104 jogadores com 4 treinadores diferentes. Foi um desespero desgraçado.
e aí chega na Ásia, vocês são 100%, né? Eliminatória é uma incrível. coisa, a Copa é outra, É né? completamente diferente. As eliminatórias sul-americanas eram uma das mais difíceis que existia na face da Terra. Hoje tá beleza. Hoje esquece. Hoje as eliminatórias sul-americanas, por exemplo, o Brasil classificou com 6 jogos de antecedência. Mas na nossa época, cara, assim, enfrentar Era? Colômbia, Equador, até o próprio Chile, Peru, Sim. Argentina, Uruguai, Paraguai, era só jogaço, jogaço. E o Equador, Brasil e Equador sempre proporcionaram grandes jogos, né? Eu sempre fiz grandes jogos contra o Equador. E essas eliminatórias foi realmente o conta-gota para que nós pudéssemos chegar tinindo na Copa do Mundo de 2002. Bom, então o teu palpite, quem passa nesse grupo A? Nesse grupo passa Holanda? Equador e Holanda, Holanda. né? Sem dúvida. Já e você? Estou com o Cafu. Na dúvida, eu tô com o Cafu, tô com o Jair, e a gente vai estar com todos os grupos aqui nessa parceria SDA Rivalo, falando Copa a Copa, as Copas perdidas por quem mais sabe ganhar Copas. Jairzinho e Cafu. Até o próximo episódio.